A presença do vice-prefeito Verceli Coral aqui na Câmara de Vereadores e solicito agora para que faça o secretário a leitura do expediente. O expediente. Projeto de lei número PL 054/2015, de autoria do vereador Edson Aurélio. Indicações números 654, 655 e 656/2015, de autoria do vereador Tita Belloli. Indicação número 657/2015, de autoria do vereador Moacir Dajori. Indicação número 658/2015, de autoria do vereador Paulo Ferrares. Requerimento número 195/2015, de autoria do vereador Moacir Dajori. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Ricardo Fabres, em virtude do cerimonial de abertura do 27ª Festa das Etnias, a realizar-se no dia às 19 horas nas dependências do pavilhão de eventos José e Jair Conte. Na presente data, informamos que o vereador Daniel Freitas não se fará presente na sessão plenária deste dia. Sem mais, reitero minhas estimas consideração. Criciúma, 1º de setembro de 2015, Felipe Triquez Costa, assessor parlamentar. Gabinete do vereador Júlio César Colombo. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para justificar a ausência do vereador Júlio César Colombo na sessão do dia 1º deste mês, por estar participando e prestigiando e representando a Câmara de Vereadores na abertura da Festa das Etnias. Certo de sua cordial atenção, reitero os votos de estima e consideração. Atenciosamente, César Ugione Brunel, assessor parlamentar. Terminado o expediente, nós passamos agora para a tribuna livre. Vamos fazer uso desse espaço, conforme a solicitação do vereador José Carlos Melo, o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Criciúma, o senhor Júlio Zavadil, o assessor jurídico do Conselho, Charlton Schneider, e o doutor Alaor Chaine, que vão discorrer sobre a situação do Hospital Materno Infantil de Santa Catarina, e o ISEV. Dessa forma, gostaríamos de convidá-los para que entrem no plenário e tomem assento junto à mesa diretora. Inicialmente, nós vamos passar a palavra para o vereador José Carlos Melo, que foi o proponente da Tribuna Livre, para que ele dê início aos trabalhos. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público nos assiste nas galerias, uma saudação especial ao vice-prefeito que se encontra nas nossas galerias. Boa noite a todos. Eu gostaria, então, inicialmente, de agradecer a presença do Júlio Zavadil, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Criciúma, e também do procurador do Conselho, Charlton Schneider, e também da presença do Alaor Chaine, que é o médico que representa os demais médicos nesta questão. Muito obrigado a todos. Estaremos ouvindo os senhores e que tenhamos um bom trabalho. Muito obrigado. Só para esclarecer para os convidados, que são 30 minutos corridos, e tem as considerações finais desses 30 minutos, e o vereador que usar a palavra vai dispor do seu tempo do horário político. Por isso a gente passa a palavra agora ao presidente do Conselho. Fiquem à vontade. Bem, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui hoje para poder esclarecer e ajudar e pedir o apoio, né, dos vereadores e da Câmara, né, dos vereadores, para que a gente possa estar fazendo os encaminhamentos referente a essa questão do Hospital Santa Catarina, que não é uma questão nova, né? O Hospital Santa Catarina,
E os problemas que lá vêm ocorrendo, eles já são pauta no Conselho Municipal de Saúde há bastante tempo. E há aproximadamente um ano ele vem sendo pauta permanente dentro do Conselho Municipal de Saúde. Então, toda reunião nossa, nós temos uma pauta para que a Prefeitura, né, o gestor, possa trazer aquilo que vem ocorrendo e como é que está se dando o andamento desse processo do Hospital Santa Catarina. Desde que começou esse processo de transição da gestão do Hospital Santa Catarina, do município de Criciúma para entidades jurídicas, né, nós estamos questionando. Inclusive, a passagem dessa gestão para o Hospital São José, que nós questionamos muito isso e conseguimos, através dos movimentos sociais e o apoio dos vereadores, que a gente mantivesse esse processo, o atendimento totalmente público, sem duas portas, porque nós entendemos que isso tem que ser sempre dessa forma, nesse espaço do Hospital Santa Catarina, né? Esse é o posicionamento nosso, né, dos movimentos sociais da sociedade, apesar do Conselho Municipal, na época, entender que não era isso. A partir desse procedimento, nós assumimos, então, como conselheiro na última gestão, já fui presidente do conselho no passado, e na última gestão assumimos também como conselheiro, representando a entidade social, sindicatos bancários, e começamos a discutir novamente esses temas do hospital, fazendo denúncias no Ministério Público, né, questionando a mortalidade infantil em Criciúma, porque esse processo do Hospital Santa Catarina passa também pela questão da mortalidade infantil. E a gente sabe que a mortalidade infantil em Criciúma, né, ela vem batendo recordes aí, né? É sempre muito alta a questão da mortalidade infantil. E daí ela passa por um processo de toda a questão de saúde pública do município, desde as unidades de saúde, né, e perpassando aí toda essa questão dos hospitais, seja o São José, no atendimento das mães, e o Santa Catarina aí, né, com o atendimento das crianças, etc. Nós tivemos, há pouco tempo, a denúncia dos médicos, né, que foram exonerados, o corpo clínico, e fizeram denúncias junto ao Conselho Municipal de Saúde. Lembrando que todo esse processo licitatório, que se ele tivesse feito de forma correta, né, poderia não ter dado todos esses problemas, né? Nós entendemos que já houve problema no processo licitatório, porque o Conselho Municipal de Saúde é um órgão deliberativo fiscalizador criado por uma lei federal. Então, ele tem que discutir todos os assuntos relacionados à saúde pública no município. Porém, esse processo de licitação do hospital, ele não passou por análise, por discussão e por aprovação do Conselho Municipal de Saúde, tendo sido aprovado de forma unilateral, né, e nós questionamos isso muito. Quando nós soubemos de todo esse processo, nós estávamos até tentando conversar com a Unesc para ver a possibilidade, né, da Unesc estar discutindo junto com o Conselho, inclusive, a gestão desse hospital. Recebemos essas denúncias, né, a partir do momento que não tínhamos mais essa questão da discussão, recebemos essas denúncias da questão dos profissionais e começamos, então, criamos um grupo de trabalho e começamos a analisar todas essas denúncias que foram feitas. Desde a licitação, né, onde a gente entende, só deixar bem claro, né, que essa questão do hospital, eu não tenho filiação partidária, sou bancário e faço meu trabalho voluntário dentro do Conselho Municipal de Saúde. Essa questão do Hospital Santa Catarina não é deste governo, eu não estou defendendo governo algum, mas desse governo é do governo passado e governos anteriores que não tiveram a responsabilidade de fazer esse trabalho. O que se discute muitas vezes no Hospital Santa Catarina é questão de valores, etc. E não se discute o principal, que lá nós não podemos discutir valores em vidas, crianças, né? Então, essas denúncias todas que foram feitas pelos profissionais, nós analisamos, e essa questão da licitação já iniciou com o edital, né, que trazia isso tudo, são hipóteses, enfim, né, que nós estamos analisando de irregularidades ou não. No edital já trazia entidades filantrópicas, entidades sem fins lucrativos, né, principalmente entidades filantrópicas, é isso que trazia no edital. E no processo de chamamento público nós já nos deparamos com um direcionamento para a organização social, né.
Então, isso já dificultaria outras entidades, porque organizações sociais nós teríamos aqui 2, 3 entidades que poderiam estar participando nesse processo, que foi o que se cadastrou aqui, né? E isso estaria restringindo a outras entidades, como o Unesc, hospital, etc. Então, nós pedimos todas essas informações, né, e nós temos dificuldades, estamos tendo dificuldades para receber documento, nós estamos, a documentação referente à licitação chegou para nós quinta-feira, mais de 750 páginas por parte da Prefeitura, isso poderia ter sido entregue bem antes. As respostas que nós solicitamos junto ao ISEV também foi muito demorada, pedindo prorrogação do prazo algumas vezes, para que a gente teve que cancelar reuniões do Conselho, reunião da comissão, para que a gente pudesse estar analisando essa documentação, até que nós tivéssemos essas documentações em mão, e foi a partir de quinta-feira. No dia 31 agora nós tínhamos uma reunião extraordinária que estaria deliberando algo, né, o que o Conselho estaria entendendo se havia irregularidade ou não, e o Conselho estaria fazendo as suas deliberações no dia 31, que foi uma reunião extraordinária marcada para este fim. Porém, nessa reunião extraordinária, né, como nós recebemos muitos documentos na quinta-feira, não tivemos condições de fazer essa reunião, tivemos que suspender novamente a reunião, e o Conselho deliberou, né, por discutir isso agora numa comissão, não mais num grupo de trabalho. O grupo de trabalho, no meu ver, é mais democrático, porque permite que todos possam participar do grupo, e uma comissão é restritiva aos conselheiros, né? Então, foi uma decisão do Conselho, e eu acato. E o Conselho, então, deliberou por uma comissão, e nós estamos trabalhando com a comissão. Vamos fazer uma nova reunião no dia 21, né, que é uma reunião ordinária do Conselho, para ver se nós já temos um encaminhamento em relação à leitura e análise de todos esses documentos. O Dr. Charlton é assessor jurídico do Conselho, né, lembrando que o Conselho passa a ter assessor jurídico nessa gestão, e o Dr. Charlton é assessor jurídico que vai estar com toda essa documentação, né, para analisar, para nos ajudar a fazer esse parecer que nós precisamos dar, né, para a imprensa, para a sociedade, né, e para os usuários que utilizam o Hospital Santa Catarina. Então, nós tivemos muitos problemas, fizemos a reunião no dia 27, foi discutido alguns temas, e na sexta-feira também recebemos um novo documento por parte dos denunciantes, né, que isso também é muito bom, que a gente receba as denúncias, mas isso também faz com que a gente postergue as nossas decisões, as nossas reuniões. E recebemos algumas denúncias graves também, né, de mortalidade, né, de morte de crianças, e morte de crianças no Hospital Santa Catarina vão ocorrer, porém a gente não pode aceitar que as mortes aconteçam, isso está sendo investigado, não estou dizendo aqui, foram denúncias feitas pelo corpo clínico, que isso é um fato, então nós vamos analisar e pedir as informações, mas morte de crianças por recusa de atendimento, né? E tem muitos fatos ocorrendo, né, que a gente tem que levar isso em consideração. Seria até a contratação, a recontratação de funcionários exonerados que aparecem nos documentos, né, do hospital, onde eles têm que apresentar para a questão do contrato de licitação, entre outros procedimentos, os profissionais aqui de medicina intensiva, tem que constar isso, né, para que o hospital possa estar trabalhando. Então, está aqui constando o nome dos profissionais que foram exonerados, e nós estaremos pedindo essas informações também, para saber o que aconteceu nesse procedimento. Então, tudo isso nós estamos analisando, né, para que a gente possa, são 17 itens de denúncia do corpo clínico, né, passam por questões que não é de competência do Conselho, entendemos que as questões trabalhistas, elas não são de competência do Conselho, sim do Ministério Público do Trabalho, que já tem uma ação civil pública em relação a isso, porém, se essas negativas em relação ao não pagamento, etc., ocorreram antes da licitação, e se tiverem negativas, também estaria impedindo que houvesse essa licitação, e nós precisamos estar analisando isso também. Então, nós vamos apresentar um relatório para o Conselho, porque esse grupo e essa comissão é uma comissão que não é deliberativa, né?
E essa comissão ou grupo de trabalho vai estar apresentando o relatório para o Conselho, para que então o Conselho possa deliberar, no dia 21 provavelmente. E nós ficamos de hoje vir aqui, para que a gente pudesse trazer alguma coisa mais, algo mais contundente, né, para todos os vereadores, e por esses problemas das documentações, etc., nós estamos sem condição de estar repassando um posicionamento do Conselho nesse momento, mas eu acho que houve a participação nas nossas reuniões do Dr. Melo, da Tati, nas reuniões que a gente teve específica do Conselho. Eu acho que a participação da Câmara de Vereadores é fundamental para que a gente possa dar encaminhamento a esse processo definitivamente dentro da questão do Conselho Municipal de Saúde. Eu vou não vou me alongar muito para que os outros possam falar. Faltam 17 minutos. Mas vamos passar. Aí depois fica a inscrição aberta para os vereadores. O Moacir da Júlia já está inscrito? Boa noite, meu nome é Laor Chan, eu sou médico intensivista. Eu estou aqui na cidade há 6 anos, intensivista pediátrico, e há 6 anos trabalho no Hospital Santa Catarina. Trabalhei lá até 24 de junho desse ano, quando meus colegas foram exonerados pela prefeitura. Meus colegas que trabalhavam lá há mais de 10 anos no hospital, inclusive alguns deles que sofreram com incêndios que ocorreram no hospital, carregaram seus pacientes, até o último paciente dentro da UTI no meio do incêndio. Esses mesmos colegas foram demitidos pela prefeitura por telefone 20 minutos antes de uma reunião com o prefeito e o secretário de saúde para tentar resolver o impasse do hospital. Eu não fui demitido por ser concursado da prefeitura, então fui trabalhar no posto que era originalmente onde o meu concurso se destinava. Uma coisa para deixar claro, que essas denúncias não têm qualquer relação com impasse ou com discussão financeira. Isso sequer chegou a ser discutido junto com esse instituto que administra o hospital. As discussões foram muito anteriores a isso e em relação à qualidade de atendimento dos nossos pacientes. Nós fizemos inúmeras denúncias desde setembro do ano passado, quando esse instituto começou a gerir o hospital. Essas denúncias eram feitas à Secretaria de Saúde na expectativa de que de que houvesse uma melhora, uma resolução dos problemas. A Secretaria de Saúde admitiu isso na reunião do dia, a prefeitura, perdão, admitiu isso na reunião do dia 27, que tomou atitudes em relação a essas denúncias. Entretanto, o processo licitatório definitivo, ou mais prolongado de 10 anos, esse mesmo instituto foi o único qualificado e venceu essa licitação, esse chamamento público. Então, nós elencamos de inúmeras denúncias em relação tanto à prefeitura, ao gestor, quanto ao instituto. Essas denúncias eram 17, como o presidente do Conselho, Júlio, informou, mas essas denúncias já estão crescendo, a cada dia aparecem novas. Mas dessas 17 denúncias, nós tivemos essa reunião no dia 27, em que tanto a prefeitura quanto o instituto confirmaram todas as denúncias. Sem exceção, em maior ou em menor grau. Então, depende de um processo ainda investigatório, da ampla defesa, enfim, os meios jurídicos aí que se diz, mas o fato é que o próprio hospital admitiu em reunião que chegou a manter um médico trabalhando na UTI 120 horas sem interrupção. Numa UTI neonatal, com 10 leitos, o médico ficou 120 horas sem dormir, sem tomar banho, e talvez indo ao banheiro em pequenos intervalos, porque ele tem que ficar cuidando de crianças. É triste, eu sou formado há quase 20 anos, de ter que falar isso e as pessoas acharem que isso é algo normal, isso é inadmissível. Em qualquer lugar do mundo chega a ser revoltante que a gente tenha que dizer isso e precisar provar o quanto isso é absurdo. E o próprio médico do instituto que estava na reunião informou que não se faria mais 120 horas, mas que agora se fariam então só 72 ou 96 horas, que também é um absurdo. Bom, nessa questão técnica a gente tem vários estudos científicos, então, eu também sou professor da Unesc, nós temos diversos estudos científicos provando que um médico que fica mais de 24 horas de plantão, mais de 24 horas de plantão, ele tem o mesmo desempenho psicomotor de uma pessoa embriagada.
certo? Exatamente o mesmo desempenho psicomotor. A gente pode pensar, primeiro, numa análise inicial, que isso é um problema só do médico, já que se ele quer trabalhar 120 horas, não tem problema, é o médico e um instituto privado. Entretanto, esses médicos atendem as nossas crianças, recebem os nossos pacientes para trabalhar, né, dentro de uma UTI, que é um altíssimo grau de complexidade. Além dessa denúncia, que tecnicamente nos parece a mais grave e que foi confirmada, nós sabemos que essa empresa opera em Criciúma há quase um ano e tem, junto ao Serasa, 600 títulos protestados, sendo que 109 têm origem em Criciúma. O ISEV não refutou essa informação. Além do que o presidente Júlio já falou, nós temos algumas outras questões em relação ao laboratório. O laboratório que presta serviço exclusivo para esse instituto nas 3 entidades que ele administra na região, que é o Santa Catarina, o Hospital de Nova Veneza e a Casa de Saúde Rio Mânia, é o laboratório Búrigo, de propriedade do prefeito. A gente entende que isso, eu realmente não posso dizer se isso é legal ou não, mas parece estranho que esse laboratório seja o único que preste esse serviço. As explicações da prefeitura foram dadas no dia 27, também vão ser foco da apuração pelo Conselho. O ISEV admitiu que o Ministério Público do Trabalho propôs um termo de ajuste de conduta em virtude das ilegalidades que estão ocorrendo lá com os trabalhadores, e isso inclui falta de depósito de fundo de garantia, falta de depósito de contribuição previdenciária e impossibilidade de contratação por forma legal através de CLT desses médicos. Ok. Certo. Bom, todas as outras denúncias estão escritas, a reunião foi gravada, nós temos tudo isso em audiovisual, também o Conselho acho que disponibiliza quem for interessante, e eu posso deixar uma cópia aqui depois com o vereador Melo. Gostaria de agradecer a atenção dos nobres vereadores e estou à disposição também para esclarecimentos. Já está aberta a inscrição. Vereador Moacir da Jore, dispor dos 3 minutos e meio do vereador Moacir da Jore. Senhor presidente, a mesa, colegas vereadores, ao público que se faz presente, e hoje em especial, oportunidade de conhecer o Júlio Zavadil, doutor Chalto, doutor Alaor. Primeiro, parabenizar o Conselho de Saúde pelo trabalho que vocês fazem. Eu já participei no Conselho de Saúde lá no bairro Próspera, era apenas no bairro Próspera, e vocês é municipal, e a gente vê que as pessoas, vocês deixam as famílias de vocês e fazem um trabalho voluntário em prol de todo cidadão criciumense. Então, meus parabéns, primeiramente, para vocês, dizer que realmente é gratificante fazer parte desse como vocês fazem. É gratificante para vocês também, né? Mas não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né? E dizer assim que eu acho estranho, né, esse edital de chamamento, né, é uma licitação apenas para a OS, né? A gente excluir o Hospital São José, que tem 60 anos de história de serviços prestados para a nossa cidade, realmente é muito estranho. Como a Unesc também, no fim, ficou para trás, né? Então a gente sente essa falta que faz. Por que botaram só o S? Essa seria a minha primeira pergunta para vocês. E a segunda pergunta causa estranheza, né? Causa estranheza o contrato que o Hospital São José tinha anteriormente com o Santa Catarina e a Prefeitura, era de 490 mil mais a produção, que dava em torno de 110 mil, fechando aí 600 mil reais. Hoje é 1.250.000, mais uma produção de 240 mil, dando um total de 1.500.000 reais. Eu já digo a estranheza, além dos 150%, essa estranheza na produção. Por que o Hospital São José produzia 110 mil reais, né, e o ISEV produz 240? Então é de se estranhar, né? Essa é a minha segunda pergunta. E a minha terceira e última pergunta, senhor presidente, seria do Laboratório Búrigo. Realmente é ilegal, na minha opinião, eu gostaria de ouvir de vocês, é ilegal e é imoral. Eu gostaria de ver se não dava de quebrar esse contrato, não só com o Laboratório Búrigo, mas sim com esse Instituto ISEV. Obrigado, né? Obrigado pela atenção. Bem, vou tentar ser bem rápido até para
para possibilitar as outras perguntas, que é interessante para nós. A questão do laboratório Búrigo, nós entendemos que está na mão da nossa assessoria jurídica para identificar se houve irregularidade nesse processo ou não. Entendemos que houve um processo licitatório, né, com o Instituto, e o Instituto faz a contratação das entidades. Se isso é legal, mas eu entendo que é, no mínimo, imoral, né? O gestor está trabalhando dessa forma porque o utiliza, presta serviço nos 3 hospitais. Mas isso está na mão da nossa assessoria jurídica e não dá para mim me manifestar antes de ter um parecer, né, do Dr. Charlton e da nossa assessoria, que está analisando todo esse caso. Mas se houver essas irregularidades, nós vamos estar discutindo esse tema. A questão dos valores também, eu entendo assim até que os valores 600 e 400 mil, 600 mil, 1 milhão e 300 para o Hospital Santa Catarina, eu não entendo que seja, o que a gente tem que discutir é se esses valores estão sendo aplicados corretamente e se isso foi feito tudo legal. Eu acho que 1 milhão e 300 para um hospital como Santa Catarina, pelo trabalho que ele faz, não é um valor excessivo, né? Porém, a gente tem que cobrar desse valor que está sendo investido, que realmente seja investido e que dê resultado. Isso aqui nos parece que não está acontecendo. Agora, acho que os valores a serem investidos no São José, no Santa Catarina e no hospital público que nós estamos pedindo para a região e que passou, seria muito maior. E entendo que seriam os valores maiores. Mas o que a gente tem que cobrar é se esses valores estão devidamente sendo aplicados. Eu vou passar para o doutor, até que ele pode responder a questão do... Isso. Boa noite a todos. Agradecer o convite do vereador Dr. Mello. Ainda não tive acesso à documentação, à resposta do município do ISEV. Mas eu posso colocar a dinâmica de trabalho que será realizada. Até porque provavelmente eu vou ter acesso a esses documentos a partir de amanhã. O primeiro ponto a ser analisado da documentação é se o Conselho foi respeitado na sua prerrogativa, ou seja, é um Conselho deliberativo, se ele teve participação naquele contrato emergencial, que quando o São José acabou deixando a administração, e depois na parte da licitação. Há uma lei federal, uma lei municipal de disciplina nessa matéria, é o primeiro ponto que será analisado. O segundo ponto é uma orientação do Tribunal de Contas da União. Há uma discussão a nível de Brasil, e nós tivemos uma discussão recente aqui jurídica no município de Araranguá, quando o município ou o Estado ele terceiriza uma atividade essencial ao fim. Então, esse ponto também será analisado. O Tribunal de Contas diz que, quando o Estado ele delega uma atividade fim, ele tem que fazer um estudo prévio. Vamos requerer que, se esse estudo prévio esteja ou não nessa resposta, ainda não tive acesso, esse ponto será analisado. Outro ponto a lei municipal fala em preferencialmente filantrópica, mas no edital de licitação, segundo as denúncias, que consta que foi direcionada para a OAS. Há uma lei que determina a organização social e a filantropia, também será analisado nesse ponto. Ao que tudo indica também, presidente? Ao que tudo indica, há denúncias também de que, quando houve a documentação para fechar a licitação, o ISEV ele estava com mais de 600 protestos. Se havia protesto naquela época, não poderia ser contratado. Ou se o ISEV trouxe essas declarações, se ela é verdadeira ou não é, isso também será verificado. O que nós temos assim de pronto é um baita de um trabalho a ser realizado. Isso será deliberado em plenário e, com certeza, posteriormente levado ao conhecimento dos vereadores. Vereador Mello. Bom, inicialmente, parabenizar, então, o pessoal que, sem receber nada, dedica horas e horas de suas vidas para cuidar da saúde pública de Criciúma. Vocês merecem uma placa. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Alaor Schein a respeito desta questão de que ainda o ISEV continua permitindo que médicos atuem por 72 horas ou mais na UTI
do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina. Eu gostaria que o senhor colocasse mais adequadamente para que os leigos entendam sobre a síndrome de Burnout, né, que esses médicos estariam sujeitos e o risco que isso traz à saúde daquelas crianças que estão sob a responsabilidade desse médico. Eu gostaria que o senhor definisse um pouco melhor esses riscos de ser atendido por um médico que está às 72 horas ou mais de plantão ininterrupto. Era isso. Muito obrigado. Bom, vereadores, realmente, atualmente se discute muito a síndrome de Burnout, ou burnout, para profissionais de saúde, especificamente, que são expostos a um estresse contínuo, e isso a tendência mundial é que haja redução das cargas de trabalho, mas não uma redução de 72 horas, uma redução que era até 12 horas se permitia, para permitir que as pessoas fiquem no máximo 8 horas de plantão. A gente está aqui indo completamente na contramão do que se recomenda do ponto de vista científico e médico para o atendimento. A complexidade de uma UTI neonatal é tamanha que nós temos pacientes desde 400 gramas de peso até 90 quilos dentro de uma UTI. Esses pacientes merecem ser avaliados continuamente pelo médico, pelo menos 4 vezes por dia, e que devem atender a toda e qualquer intercorrência que lá ocorra. São pacientes de alta complexidade, a nossa UTI é uma UTI de alta complexidade, ela dispõe de respiradores mecânicos, incubadoras, berços de aquecimento, então precisa de um médico preparado, apto e sempre alerta e atento para o que faz. Há também estudos mostrando que mais de 12 horas de plantão, o índice de erros grave começa a aumentar em torno de 30% a cada 6 horas, a partir de 12 horas. Todos esses estudos foram disponibilizados para o Conselho. Então, tudo isso está sendo colocado, nossa população está sendo colocada em risco. Por quê? A gente pode perguntar, por que esses médicos ficam tanto tempo? Porque eles não moram em Criciúma, eles moram em Curitiba, Florianópolis, na sua maioria, em Curitiba ou Florianópolis. Inclusive, o responsável técnico pela UTI, que é a pessoa que responde pela UTI, do ponto de vista clínico, mora em Florianópolis. Então é algo que não tem cabimento, essa pessoa vem para cá, fica 3, 4 dias seguidos e volta para Florianópolis e é a responsável técnica que o Instituto indicou. Então tudo isso no nosso entendimento é irregular e coloca em risco a saúde da nossa população. Vereador Dailton Feuser. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, queria comentar o Shelton, o doutor Alaor, Júlio Zabadil, Verceli Coral, que está hoje aqui, a todos que estão presentes, os médicos que acompanham. Na penúltima reunião, não a de ontem, eu estava presente, quando também estava a prefeitura, estava com o doutor Mello na reunião do conselho, e a gente ouviu claramente o diretor, um dos responsáveis do Instituto, dizer que se os médicos daqui não aceitam trabalhar da maneira que eles querem, eles buscam gente fora que estão acostumados. 120 horas, isso aí, o ser humano não aguenta. E nós estamos falando de pessoas que cuidam de vidas. Então, isso, para mim, é uma responsabilidade muito grande. Mas eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Além do 1.500.000, eu queria saber se no contrato, quem é que paga o lixo hospitalar que é recolhido, se você tem a informação, a refeição, as refeições e as lavação de roupa, porque isso é pago nesse 1.600.000 ou esse é pago pela prefeitura? Contempla a prefeitura pagar ou o Instituto? E também a gente teve na reunião que os funcionários foram demitidos, que eram CLT, e hoje são contratados com CNPJ. Isso é uma quarteirização, porque já foi terceirizado e passa novamente para outro CNPJ, porque os médicos não são mais CLT. Todos eles deixaram de CLT, hoje estão chamando os médicos para que sejam contratados através de um CNPJ, e não pela CLT. Então, eu acho
que a quarteirização também ela é uma ilegalidade. É uma ilegalidade porque toda terceirização ela é responsável. E outro fator que nós temos também, que gostaria que depois o Dr. Shelton nos colocasse, que a prefeitura ela é responsável. Tudo que ocorrer, que tiver de problemas no Hospital Santa Catarina, mesmo terceirizada, quem responde é o município. O município ele não se exime da responsabilidade. Então, isso está se criando uma bola de neve muito grande, são várias denúncias, tinham 17 agora, já passam de 20, e hoje de manhã tenho acompanhado, mais uma denúncia de o falecimento de uma criança que não foi atendida. Então, isso é vergonhoso para a nossa cidade. Eu acho que nós não podemos ficar de braço cruzado. Essa casa, junto com o conselho, junto com as pessoas que estão dando a cara a bater, botando as denúncias na rua, essas pessoas têm que ser respeitadas, têm que se levar a sério, porque eles tiveram a coragem. Nós não podemos ficar de braço cruzado vendo o que está acontecendo. Então, eu acho que isso tem que ter uma investigação profunda. Eu acho que nós temos que se levantar juntamente com o Conselho e buscar as verdades que existem. Obrigado, senhor presidente. Tá. A terceirização, vou deixar que o Shelton responda, tá? Eu vou falar aqui da questão, e daí o doutor pode me ajudar, porque esteve bastante tempo dentro do hospital. A questão do lixo hospitalar, lavação de roupa e outras despesas que por acaso entenda-se que não está inserido aí nos valores repassados de 1 milhão e 250, se eu não me engano, que é o que está no contrato. Isso foi criado, junto à lei, foi criada uma comissão, um grupo que vai avaliar todo esse procedimento. Então, todo o investimento, todo o valor, toda a prestação de conta e tudo aquilo que tiver relação com o Hospital Santa Catarina, ele vai ser avaliado por esse grupo, que tem o ACIC, eu acho que tem a Câmara de Vereadores, tem o Conselho Municipal de Saúde e tem um grupo formado que vai estar avaliando tudo isso, né? Hoje, recebi algumas denúncias de alguns gastos, despesas que estão sendo bancadas pela Prefeitura de Criciúma, mas a gente está avaliando a veracidade dessas informações. Então, aquilo, né, que não estiver dentro desses valores, nós vamos estar questionando, mas para isso nós vamos ter que trabalhar com esse grupo, né, com essa comissão, para que ela então identifique e faça essa prestação de conta e verifique onde que está sendo destinado ou utilizado esse recurso. A questão da terceirização, vou passar para o Dr. Shelton, mas... desculpa. Passo para o Dr. Shelton. Considerações finais, tá? Tá. Só a título de informação, está em trâmite no Ministério Público do Trabalho um procedimento de investigação, né, principalmente sobre essa relação dos trabalhadores. Está em trâmite no Ministério Público Federal, com o Dr. Darlan, um procedimento de investigação referente também ao hospital, e também no Ministério Público Estadual, porque cada um tem a sua competência para analisar o caso. Referente à pergunta do vereador, a responsabilidade subsidiária do município, né, havendo alguma demanda trabalhista, poderá o município ser acionado, seja qual for o seu pedido, não só referente a isso, a um acidente, a uma morte, a qualquer que envolva o hospital, o município ele tem essa responsabilidade sobre o caso. Mas, só reforçando, por isso até o Ministério Público do Trabalho promoveu um TAC, alguma ilegalidade já foi regularizada, já foi verificada. Vereadora Tatiana Teixeira, e ainda dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Edson Aurélio. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora. Gostaria de cumprimentar a todo o público que nos acompanha nessa noite, cumprimentar o vice-prefeito Verceli Coral em seu nome e a todos que nos acompanham. Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar pela presença e agradecer, né, do Dr. Shelton, do Dr. Alaor, e especialmente do Júlio Zavadil, que é presidente do Conselho. Em teu nome, Júlio, parabenizar o trabalho de todos
todos os conselheiros e todas as pessoas que se envolvem no debate que é tão importante, que é discutir a saúde, não só das nossas crianças, mas dos nossos cidadãos criciumenses. E queria falar para ti que, infelizmente, a população ainda não tem a grandiosidade, a percepção do que significa o poder do controle social. O poder que o cidadão tem de controlar justamente os fatos que acontecem fora da linha. E aí o Conselho vem justamente para mostrar que esse controle social é fundamental. É tão fundamental que, inclusive, movimenta essa Casa Legislativa também. Vocês também têm esse papel de nos cutucar e de nos dizer, olha, vocês são nossos representantes, nós temos que nos unir numa pauta em conjunto. Na minha avaliação, o gestor público que não prioriza a criança, ela aniquila não só o presente da cidade, mas o futuro da cidade. O gestor público que não prioriza, seja na área educacional e no atendimento da saúde, a criança, tem que repensar algumas atitudes. E eu falo aqui, eu subo nessa tribuna várias vezes, incansavelmente eu vou bater nessa tecla. Falo como mãe de 2 filhos, da Clara e do Vitor, e falo como mulher, e falo como representante pública que me sinto no dever de fazer essa defesa. A gente sabe que o histórico do Hospital Santa Catarina é um histórico que é complicado, ele começou errado, então é natural que se a gente não ajustar os pontos, ele vai até o final errado. E alguma decisão tem que ser tomada para que as coisas entrem no eixo. A questão da discussão de repasse de recurso, do recurso que o município hoje banca, que o governo do estado deveria ter a maior responsabilidade também sobre isso, o recurso que o governo federal não faz para a saúde, que deveria fazer, isso tudo é algo amplo de discussão, que precisa ser discutido, mas que, nesse caso, acaba até ficando pequeno diante do que a gente está percebendo e visualizando no dia a dia no atendimento do Hospital Santa Catarina. Aí falo também sobre a questão da mortalidade infantil, que é reflexo que Criciúma envergonha no cenário nacional no que diz respeito à mortalidade infantil. Agora eu queria pedir para a Gi levantar. Gi, tu levanta para mim, faz favor. Eu preparei, Gi, o vídeo para passar hoje. Mas nós temos nessa casa hoje um ato que foi feito recentemente pela presidência da casa, que o vídeo tem que ser entregue até às 5 horas da tarde. E eu acabei não tendo conhecimento, tive depois. Mas eu vou passar o vídeo da Clarinha na semana que vem. Mas vai doer. Que vai se juntar às outras denúncias do Hospital Santa Catarina que hoje tem no atendimento. Não tem como não doer no coração, não tem como não doer na alma. Não tem como não se emocionar. Uma criança que tem síndrome de West. Uma criança que tem uma lesão grave cerebral. Uma criança que tem uma idade de 16 anos, mas que tem 15 quilos. Ela é pequenininha. Ela adora passar gloss. Ela é vaidosa, mas ela é pequenininha. E a Clara foi negada o atendimento de Santa Catarina. Isso tem vídeo gravado. A mãe teve a coragem, a Gi teve a coragem de fazer a gravação da cena. Nós procuramos o Poder Executivo Municipal. Eu acho que a funcionária foi demitida, mas eu acho que não tem adiantado isso, porque se negaram o atendimento e uma criança morreu por negação de atendimento, é porque o que aconteceu com a Clara não resolveu, a demissão da funcionária não resolveu, então as atitudes não têm sido mudadas dentro do hospital. E aí, a Clara teve que ir para o Hospital São José, mas ali não é que nós questionamos a questão do atendimento dos profissionais que são qualificados, mas é que lá não tem o acolhimento de uma criança que tem 15 quilos e que precisa de um atendimento especial, que precisa de um acolhimento especial nesse sentido. E nós fizemos a denúncia no promotor público, está com o Dr. Mauro, né, ele tem feito todos os questionamentos, tanto ao hospital quanto também ao Poder Executivo Municipal, mas eu peço também ao Conselho para que se junte também nessa luta, não só pela Clara, porque aqui a gente está falando de uma criança, mas que essa luta sirva para várias Claras, Gi. Que a tua luta, porque muitas vezes a Gi chegou, Tati, chorando, vale a pena? Eu estou me expondo, mas vale a pena. Porque um dia nós vamos chegar nessa casa e vamos sentir que alguma coisa foi encaminhada, que algumas Claras foram salvas. Porque cada Clara salva, a luta vale a pena. Então eu queria só deixar esse registro na tribuna,
E para finalizar, obrigada, Gi, tá, pela tua disposição. Eu queria só deixar aqui a pergunta no que diz respeito à questão, não sei se o doutor pode me falar, da mortalidade infantil de Criciúma. Eu estou na semana que vem fazendo alguns questionamentos pela casa e alguns encaminhamentos em relação a esse tema, mas se já tens algum dado em relação a isso, se cresceu, se não cresceu, se tem diminuído, para a gente ter um pouquinho de noção. E parabéns pelo trabalho, contem com essa casa. Obrigada, presidente. Realmente, os dados de mortalidade infantil de Criciúma são altíssimos. O último dado que fechou mostra que Criciúma é a penúltima, só tem uma região com mortalidade mais alta do que Criciúma no estado de Santa Catarina. A gente sabe que Santa Catarina tem a menor mortalidade infantil do Brasil, mas Criciúma tem uma alta mortalidade. A gente sabe também, não vamos negar, que a mortalidade infantil tem muito mais relação com a atenção básica à gestante do que necessariamente a UTI, porque a minoria das crianças vai para a UTI mesmo após o nascimento, enfim, né? Até porque a UTI não tem muitos leitos. Mas o principal é a atenção básica. Nós não temos ainda esse dado desse ano, obviamente, porque os dados são anuais, são compilados anualmente. Mas eu realmente não disponho do dado de agora. Acho que para haver um impacto a gente precisa de um intervalo maior de tempo, de algumas mudanças na saúde, especialmente em relação à saúde básica da cidade. O que nós temos de dado, sim, é que a UTI, apesar de estar em Criciúma, ela atendia apenas 40% da população de Criciúma, 60% da população de fora, inclusive de cidades muito distantes e de nível socioeconômico mais avançado, tais como Joinville, Blumenau, em algum momento chegou a mandar, Camboriú chegou a mandar crianças para a nossa UTI aqui, realmente porque não havia vaga ou tinha problemas lá. Então a UTI ela é muito mais regional do que municipal, nós sabemos essa dificuldade, mas esses dados realmente, vereadora, não tem como lhe dizer agora, nesse momento. Com a palavra o vereador Ricardo Fabres. Boa noite a todos os vereadores, os presentes a essa sessão, ao presidente do Conselho, o Júlio, o doutor Alaor, o Charlton. Eu não iria falar hoje, estava atentamente aqui prestando atenção nas informações de vocês. Falaram na questão das 120 horas do médico, trabalhou, a mortalidade infantil, que pelos dados da Secretaria Regional, Criciúma ficou em penúltimo lugar em Santa Catarina, a região de Criciúma, né? Inclusive ficou só à frente de Lages, uma informação que tem na Secretaria Regional, na Regional de Saúde. A questão do edital dirigido, vocês colocaram aqui, e o doutor Alaor disse que o mais grave é a questão do ISEV no Serasa. Mas o que eu considerei mais grave, as colocações de vocês, e eu acho que tem que ter muito cuidado, né? E eu prefiro esperar todas as informações e a comprovação das informações do que fatos falados e a gente não ter certeza, né, se há realmente o fato ou não. Mas o que mais me chamou a atenção, o que eu considero mais grave, é o caso de morte que vocês falaram por falta de atendimento. Eu queria saber se isso é uma insinuação, se isso é uma suposição, ou se esse é um fato real mesmo que tem nome. Tem nome, tem endereço, né? Ou é apenas um fato que nós imaginamos ou alguém falou, porque é um fato muito grave. A morte de uma criança por falta de atendimento é muito grave. Eu estou considerando mais grave do que todos os outros aspectos e assuntos levantados nessa casa por vocês hoje. Então, quando fala no caso de uma morte, de uma criança que não foi atendida na porta do hospital, que tem a obrigação de atendê-la, isso é constitucional, tem a obrigação de atendê-la, e aí ela morre por falta de atendimento na porta de um hospital municipal, que é nosso, materno-infantil, que é justamente o hospital que ela deveria procurar mesmo, materno-infantil. Eu só queria saber se essa criança tem endereço, se ela realmente tem nome, se aconteceu mesmo, né, antes que isso vire uma suposição ou que vire uma insinuação. É só esse o cuidado que eu gostaria que tivessem e que pudessem responder essa pergunta. Não pode dizer, não. Eu vou falar bem rapidinho pelo Conselho e vou passar para o doutor Alaor. Nós tivemos denúncias, como a gente já colocou aqui, são várias denúncias em relação aos procedimentos do Hospital Santa Catarina, e nós tivemos a denúncia da morte de uma criança no dia 25/8,
onde houve a recusa de atendimento de paciente. Essa denúncia está assinada, né? Nós tivemos o cuidado, né, de pedir, junto a essa denúncia, a procuração, né, do advogado que assinou essa denúncia e dos denunciantes. Então, todos os denunciantes estão anexos à procuração junto ao documento, e agora, com essa procuração, com essa documentação que nós recebemos na sexta-feira, nós estamos encaminhando o pedido de informação junto ao ISEV, mas essa informação já tinha sido comentado, inclusive na rádio, houve alguns comentários, e o ISEV tentou fazer alguns esclarecimentos, mas também nós, como conselho, não vamos aceitar esclarecimentos por telefone, então nós vamos encaminhar essa documentação toda para o ISEV, para a Prefeitura, para que se manifeste em relação à morte dessa criança. E se a gente entender, no final, que houve, né, junto com a nossa assessoria, que houve essa recusa do atendimento e houve essa negligência do hospital, nós vamos estar fazendo todos os encaminhamentos jurídicos necessários para culpar as pessoas que fizeram isso. Vou passar a palavra. Tem mais 3 minutos e meio da vereadora Camila do Nascimento. Ok. Não, a gente tem uma limitação em relação ao sigilo médico, então nós não podemos divulgar o nome sem a autorização dos responsáveis. Mas sim, tem nome a paciente. Essa paciente, inclusive, esteve conosco na UTI, quando nós trabalhávamos na UTI. Recebeu alta e, ao retornar ao hospital, ela não é moradora em Criciúma, é moradora de outra cidade. Ao retornar ao hospital para ser atendida na quinta-feira, e esse é o teor da denúncia que nós temos, ela foi negado o atendimento médico por orientação do diretor do hospital e dito que ela retornasse à sua cidade de origem, porque não deveria ser atendida ali. Isso aconteceu em torno das 6 da tarde da última quarta-feira. Essa criança, infelizmente, veio a falecer na noite do mesmo dia. Nós não sabemos, obviamente, e eu vou agora falar algo, como eu não disse o nome, eu posso falar algo do quadro clínico. Era uma criança muito grave, realmente, ela ficou na UTI conosco por muito tempo. Era uma criança com uma gravidade alta mesmo, mas não sabemos por que com essa gravidade não foi atendido. Então, mas isso vai se esclarecer, acho que a gente vai se pedir que o ISEV disponibilize esses dados e tudo, né, pelo Conselho, seria isso. Mais algum vereador gostaria de fazer questionamento, observação? Então, os convidados têm mais 6 minutos para considerações finais. Vereador Itamar da Silva. Presidente e mais componentes da mesa, ilustres convidados, vereadoras, vereadores, e mais pessoas que se fazem presente na sessão de hoje, meu dileto amigo e vice-prefeito Verseli Coral, amigo de longas datas. Nós vivemos num país onde a cada R$100 que é arrecadado no município, que são arrecadados no município, 70 fica em Brasília. E que desses 70 vem para a saúde praticamente nada. E essa casa já fez movimentos para aumentar a tabela do SUS. E que não deu em nada até agora. Fizemos um movimento, fomos para a rua, a Câmara se envolveu junto com outras entidades, e aí nós vimos, temos observado os hospitais no Brasil inteiro, fora de Santa Catarina, muito pior, e aqui em Santa Catarina, e na nossa região, na REC, diversos hospitais de pires na mão, quando não ameaça fechar o tempo todo. Quando não ameaça fechar o tempo todo. E, no governo passado, o ex-prefeito Clésio Salvaro, ele achou melhor
passar a administração para o Hospital São José. Para o Hospital São José. Chegou um momento, o Hospital São José achou que o valor era insuficiente para tocar. Para tocar. Entregou o bulim. E aí, nenhuma outra entidade, a não ser o ISEF, se propôs a tocar o Hospital Infantil Santa Catarina. E nós estamos ouvindo aqui, senhores vereadores, senhoras vereadoras, um lado da questão. Nós estamos ouvindo só um lado da questão. E aqui foram feitas 2 denúncias graves que não foram ouvidas do outro lado. Eu acho que é uma irresponsabilidade. E muito grande. Porque eu tenho denúncia aqui também contra médicos. Contra médicos, pediatras, que lá estavam, que trabalhavam na Unesc, eu tenho por escrito e assinado, e chegava ali os outros que tinham que atender, não os pediatras, eles não queriam atender. Brigavam entre eles. Brigavam, eu tenho aqui a assinatura, e eles queriam, me parece... Dá licença, com licença. Tem um monte de bilhetinho, porque eu fui me informar o outro lado, eu fui pegar a informação. Porque tem que ser assim. Até porque a minha formação é em direito. E aí eu estou ouvindo um lado só. E eu não acredito que tudo isso que foi dito aqui é verdade. Por parte deles também. Por parte deles. Porque eu tenho aqui informações por escrito da briga entre médicos que eles faziam lá. Porque ao que me parece, pelo que eu ouvi, a briga mais é por salários. Porque pela prefeitura eles ganhavam muito mais. E eles não queriam o ISEF. E aí nós temos que apurar, e aí vamos fazer um requerimento para que o Instituto venha aqui. Para que nós, porque hoje o Júlio disse, nós não temos todas as informações, então não devia nem ter vindo aqui. Porque não tem todas as informações. Mais 3 minutos e meio do vereador Paulo Ferrarese. Não tinha todas as informações, não vem aqui. Dá informações pela metade. Entende? Como Mais 3 minutos o e meio do advogado vereador falou, Toninho como o médico falou, nós queríamos informações concretas e absolutas. É isso que nós queríamos. Ora, quem não sabe que as crianças, principalmente que vão para a UTI, que vem a maioria de outro estado, quando chegam ali é porque realmente estão em péssimas condições de saúde. Por isso que eles vão para a UTI. E por isso que tem a UTI neonatal. E que só tem aqui em Criciúma, na região sul. Exatamente. Se não tem em Joinville, eles trazem para cá, se tiver vaga aqui. Se não tem em Lages, a mesma coisa. Não tem vaga. E aí, eu tenho reclamações de médicos, que aqui chegaram, invadiram a UTI, ameaçando o diretor do hospital, se brigaram, um médico, que é marido de uma médica pediatra, que não tem nada a ver com Santa Catarina, e vai lá dar dedo duro em cima do diretor do hospital. Ora, isso não foi dito aqui. Isso aí, para mim, é uma trama que estão fazendo para tirar o ISEF para voltar para a prefeitura administrar. Ora, eu falei no início que a crise hospitalar é no Brasil inteiro. É no Brasil inteiro. Nós temos que ter que dar a oportunidade, entende? Dar a oportunidade, já que o dinheiro é curto, já que o dinheiro fica em Brasília, para eles roubarem escancaradamente, como nós estamos vendo diariamente nos meios de comunicação. Rouba escancaradamente. Fazem 12 anos que não pararam de roubar. Seu ex-presidente, que era um pobre coitado metalúrgico, hoje é um dos caras mais ricos do Brasil, assim como toda a sua família. E ninguém diz nada. E todo mundo fica quieto. E aqui, o Conselho Municipal não dar as mãos para a Secretaria, para ir buscar verba, para poder tocar esse hospital, para acabar de construir esse hospital. Então, eu não posso vir aqui, eu não vim à sessão, senhor presidente, hoje, porque hoje tem a abertura da Festa das Etnias. O Júlio Lopes foi uma das pessoas que eu sugeri ao prefeito municipal para que aproveitasse como presidente, mas só que
pelo que eu li no jornal, eu tive que vir. Eu tive que vir, porque nós precisávamos ouvir os dois lados. E aqui, as informações que nós estamos recebendo, elas estão sendo incompletas e ditas por eles. Então, não posso estar aqui recebendo só informação incompleta. Se não está completa, então não vem. Então não vem. Agora, eu tenho aqui dados, né, tenho dados e assinado por funcionários do hospital sobre a crise dos médicos pediatras do hospital. Esses que estão falando, inclusive o Alaor. Que pediu para sair e depois pediu para voltar. É o que está assinado aqui. Entende? Então tem coisas que você não pode ficar ouvindo um lado só. E eu, pelas quase 3 décadas que eu tenho nessa casa, eu quero ouvir os dois lados. Eu quero ouvir os dois lados. Porque não é possível. Não é possível. É que sempre houve um movimento aqui em Criciúma que quer só a municipalização. Nós sabemos o quão pequeno são os recursos que os municípios recebem de Brasília, que o Estado repassa para os municípios, vereadora Tati. Porque o Estado é que deveria bancar esse hospital. E isso já foi dito pelo próprio secretário do Estado da Saúde, que nós deveríamos bancar o hospital. Mas não querem. Por quê? Porque se o Estado banca o hospital, eles vão gastar 10 vezes mais. É um saco sem fundo. Por que o Hospital São José saiu? Não teve condições. É o caso do laboratório que falaram aqui. Não teve nenhum laboratório que atende 24 horas que se disponibilizou a fazer os serviços ali do ISEV. Não tem. O Júlio desistiu, o outro desistiu, e o Hospital São José até queria se credenciar. Só que eles pediram 2,5 vezes a tabela do SUS. E o laboratório que está ali, ele está atendendo pela tabela do SUS. Qual é o laboratório que tem lucro com tabela do SUS? Qual? Me diga. Se está 20 anos defasado essa tabela do SUS. Então, por isso, eu não posso concordar, ouvir um lado só e pela metade, incompleto. Senhor presidente, não sei se eu ainda tenho... Não, esgotou seu tempo, vereador. Se já esgotou meu tempo, eu agradeço, vereador Geves, que... Mais 3 minutos e meio, vereador Geves. O tempo Geves. de Vossa Excelência, porque eu acho muito importante, nós ouvimos aqui mais de 30 minutos um lado, e eu, pelo menos, eu gostaria de falar esses 3 minutos ainda que me restam, porque é muito importante. É muito importante ouvir os dois lados. E eu não estou dizendo que as pessoas que estão lá no ISEV são pessoas santas, que atendem tudo perfeitamente, que é um primor de atendimento. Mas esse não é o primeiro hospital que eles estão dando atendimento. Entende? Eles já têm experiência. Vão, inclusive, pelo que eu sei, prestar serviço em Florianópolis também para um hospital lá. Eles são pessoas gabaritadas para isso. E aí, então, nós vamos fazer esse requerimento, vamos ouvir os dois lados, vereador Paulo Ferrares, para aí sim, nós tomarmos uma posição, trazer o secretário da Saúde aqui, ver como é que está sendo todo esse trabalho que está sendo disponibilizado ao Hospital Santa Catarina. Porque essas informações, Júlio, que nos foi passada pela metade hoje, você mesmo disse que ainda não leu todo o processo, coisa e tal, eu li aqui um parecer do doutor Darlan, tá? Que eu não vejo, que a preocupação dele é o bom atendimento. Quanto a esses outros dados sobre a empresa, desde que as crianças não estão sendo prejudicadas no atendimento, e que ultimamente, alguns anos atrás, ouvia-se muito, faltou remédio, o médico não foi, o médico não atendeu, o médico não sei o quê, as rádios locais sempre anunciando. Hoje você já não escuta mais isso. Muito, mas muito pouco. O que é que quer dizer isso aí?
que o atendimento deve ter sido melhorado. Deve ter sido melhorado. Senão, a avalanche de denúncias seria muito grande. Agora, com relação à morte de uma criança ou de uma pessoa no hospital, nós já ouvimos várias vezes. Agora, cabe ao médico que estava lá de plantão dar as informações. E nós não ouvimos o médico que estava lá. Né? Era uma criança que tinha uma doença crônica grave, né? E que, por certo, tem que ver se realmente a funcionária não quis atender, se o médico não quis atender. Isso é outro problema que nós vamos analisar. Entende? Então, vocês me desculpem se eu fui deselegante de falar dessa forma, porque às vezes eu falo assim mesmo, e às vezes até é bom que se fale assim, porque é bom ouvir os dois lados. É bom e é importante ouvir os dois lados. Então, me desculpe se eu fui um pouco meio exaltado nas minhas palavras, mas eu não me conformo da maneira como está sendo colocado, de ouvir um lado só. Então, por isso que eu fui hoje procurar algumas pessoas para pegar as informações do outro lado. Porque senão eu ia chegar aqui e ouvir só uma informação. Essas coisas têm que ser... isso me faz lembrar quando foi a inauguração do Sereste. Né? Fizeram um movimento sindical, não deixaram o prefeito entrar, Clésio salvaram, foram o movimento está funcionando o Sereste. Está até a Secretaria da Saúde lá. Entende? Esgotou o seu tempo, porque não pode, pode, está lá funcionando. Muito obrigado. As considerações finais e as considerações em relação ao pronunciamento do Itamar da Silva, vocês, os convidados, têm 5 minutos e 50 segundos. Bem, nós viemos aqui, nós não temos como conselho a condição de convidar o ISEV ou qualquer pessoa. Nós somos convidados a vir aqui e prestar os esclarecimentos. Cabe a vocês, que são os vereadores, convidarem o ISEV. Se não foram convidados, não cabe a nós questionar isso. Nós viemos aqui na Secretaria de Saúde. Quanto à questão das denúncias, entendemos que essas denúncias que estão na mão do vereador, se estão na mão dele, deveria estar na nossa. Se ninguém não chegou na nossa mão, não podemos avaliar esses documentos e também não podemos dizer que esses documentos são verídicos, né? Então não temos como fazer esse tipo de trabalho, deveria estar ali. Quanto à questão de nós nos juntarmos à questão do Santa Catarina e Recurso, nós estivemos no PPA e eu consegui ver 2 ou 3 vereadores, se eu não me engano, né, com todo respeito a todos, lá na audiência do PPA, onde nós conseguimos colocar a oncologia pediátrica do Hospital Santa Catarina em 2º lugar, aprovado. Conseguimos botar o Hospital Regional para a criação do Hospital Regional aqui em 3º lugar, que o governo do Estado vai ter que discutir isso. E nós, em todos os momentos, nós dissemos, não existem santos. Né? Não existem santos nesse processo. Não são médicos, não são a prefeitura, muito menos a prefeitura, e não é o ISEV. O ISEV está cheio, atolado de problemas e a gente sabe disso. Então, nós temos que ter a responsabilidade de entender isso. E nós viemos aqui no começo, convidados, e trouxemos. Inclusive, falei para o doutor Melo que nós estávamos com dificuldade, porque a prefeitura dificultou o nosso processo de investigação desse caso. E estamos aqui, viemos aqui inicialmente pedir o apoio dos vereadores, porque nós conseguimos também identificar, dentro das reuniões do Conselho de Saúde do vereador Itamar, nós conseguimos identificar a Tati Teixeira, conseguimos identificar o Melo. Peço perdão ao outro vereador que se fez presente, desculpa. Peço ao outro vereador que disse que esteve lá, eu não consegui ver, peço perdão, tá? Mas eu não consegui ver o vereador Itamar lá nos apoiando e pedimos o apoio do vereador Itamar dentro do Conselho, né, porque é muito fundamental para nós. Tudo bem. Não, pois é, mas é importante que a gente esteja, inclusive, nesse PPA onde a gente pediu. Então, o nosso papel aqui é para que a gente venha a unir forças realmente com os vereadores. Viemos aqui pedir isso. Vamos unir forças e vamos discutir o Hospital Santa Catarina. Existem problemas e nós precisamos resolver. E só com o apoio de todos, né, é que nós vamos resolver esse problema. Eu só quero, aqui agora eu quero fazer uma consideração com relação ao PPA, Júlio, porque essa reunião do PPA, eu particularmente não recebi convite nenhum. E pelo que eu estou vendo a manifestação da maioria dos vereadores, a maioria não recebeu o convite. Né? Então, só para ficar registrando. Eu, particularmente, fiquei sabendo no outro dia, pela mídia, que teve o PPA. Nessa casa, oficialmente, não chegou o convite para o PPA.
Essa é uma política do governo do Estado. Nós também nem recebemos o convite, nós invadimos o espaço em sete pessoas e nós conseguimos aprovar a oncologia pediátrica e o hospital... Bom, então nós estivemos na mesma situação, não fomos convidados. Mais 2 minutos e... Então, por fim, eu gostaria de agradecer o espaço. Gostaria também de que as denúncias fossem encaminhadas aos órgãos competentes, inclusive as que citam o meu nome. Gostaria de lamentar que o nobre vereador personalize dessa forma. Infelizmente, quando alguém não tem argumentos, de repente, para atacar as ideias do autor, acaba se atacando o autor das ideias. Nós não estamos aqui, na nossa denúncia não é pessoal, eu tenho bastante isenção nesse caso, até porque eu sou servidor público concursado, eu não tenho nenhum interesse de retornar ao Hospital Santa Catarina sob essa administração, por não concordar com a prática que eles têm. Então, por isso mesmo, me sinto isento para falar e para dizer o que eu vejo na minha concepção, eu posso estar equivocado, mas que eu vejo de equivocado. Então, não tenho nenhum interesse de retornar, tenho outras atividades profissionais também. Muito obrigado a todos, eu continuo à disposição para outros esclarecimentos que forem necessários. O meu contato está com o vereador Melo. Enfim, boa noite a todos. Mais 1 minuto e meio. Agradecer a presença, o convite e informar a todos os vereadores que o trabalho está sendo feito de forma séria, um trabalho honesto, com pessoas dedicadas e querem o melhor para o hospital. Infelizmente, vereador, não conseguimos chegar com todas as informações, a nosso objetivo era chegar com as informações, mas frente à documentação que foi apresentada e também de forma muito tardia, atrapalhou o nosso cronograma, mas em acatando o pedido do Dr. Melo, estamos aqui. Mas nos disponibilizamos, quando concluir esse trabalho, vim com todas as informações jurídicas pertinentes ao caso. É o compromisso, pelo menos da parte da assessoria jurídica. Obrigado. Nós vamos suspender a sessão por até 3 minutos para se pedir os convidados. Gostaria muito de agradecer a presença do Júlio Zavadil, presidente do Conselho Municipal de Saúde, do Dr. Alaor e do Charlton, assessor jurídico. Reaberta a sessão, terminada a tribuna livre, passamos para o horário político. Com a palavra, vereador Daniel Freitas está ausente, Giovanni Zappellini está ausente, vereador Júlio César Colombo ausente, vereador João Batista Belloli, declina o seu tempo, vereador Vanderlei Zilli. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente que assiste TV Cidadão,
Hoje à noite, senhor presidente, eu gostaria de dizer o seguinte. Um local onde a igualdade e os sonhos encontram forças para existir independentemente dos obstáculos e das dificuldades diárias. Este local chama-se Bairro da Juventude, que completa hoje 66 anos e acesso ao estudo, à cultura, oferecendo acesso ao estudo, à cultura, ao esporte, para crianças e adolescentes em realidade de vulnerabilidade social. Atualmente, em torno de 1.500 estudantes, desde a educação infantil, fundamental e profissional. São 200 estudantes na educação infantil, 720 estudantes na educação fundamental e 550 estudantes na educação profissional. Dividido em 6 cursos profissionalizantes: mecânica geral, mecânica de automóveis, padeiro, confeiteiros, programador de computador, eletroeletrônica e cozinheiro industrial. Observação: em 2014, a educação profissional, 94% dos alunos foram encaminhados ao mercado de trabalho. O bairro oferece ainda atendimento na área de saúde, odontológico, psicológico, oficinas e laboratórios. Fornece transporte gratuito e alimentação. Silva Regina Zanetti, diretora da instituição, diz ela: queremos que o Bairro da Juventude seja uma fábrica de oportunidades e sonhos para essas crianças. Iniciam a partir dos 4 meses de idade e que já saem com um curso profissionalizante concluído direto para o mercado de trabalho. Em seu nome, agradecer e parabenizar todos os 205 funcionários e educadores que atuam com muito carinho e amor por essas crianças e adolescentes. O presidente do Conselho do Bairro, Frank Robert, afirma existir muitos projetos que a instituição ainda quer desenvolver para continuar proporcionando o crescimento de crianças e jovens. O Bairro da Juventude é um local onde a gente sente vida a todo momento, porque, na verdade, estamos a modificando. Em seu nome, agradecer a todos os conselheiros, voluntários e parceiros que fazem no Bairro da Juventude os sonhos virar realidade. Segundo seu Zefiro Giassi, seria tão bom se no país houvesse outros tantos bairros da juventude. Parabéns aqui, então, que essa casa, senhor presidente, encaminhe um telegrama parabenizando o Bairro da Juventude, a instituição, por tudo aquilo que ele faz para essas crianças de convívio de vulnerabilidade social. E que então realmente continue. E que Deus abençoe a todos eles esse trabalho magnífico que é muito bem representado por aqueles que estão lá. Principalmente aquelas pessoas que são voluntários e parceiros do Bairro da Juventude. Então, por isso, senhor presidente, que subisse à tribuna, não cedi meu tempo para que se discutisse mais saúde, para realmente deixar registrado nessa casa aqui os nossos parabéns ao Bairro da Juventude. Muito obrigado. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Resumo das proposições do grande expediente. Indicação 654/2015, autoria, vereador Tita Belloli. Assunto: reparos na drenagem de esgoto da rua Domingos Pedro Sesconeto, de frente ao número 35, bairro Maria Céu. Indicação 655/2015, autoria, vereador Tita Belloli. Assunto: reparos na proteção lateral da ponte na rodovia Luiz Rosso, ao lado da entrada do bairro Renascer. Indicação 656/2015, autoria, vereador Tita Belloli. Assunto: revitalização da pavimentação da rua Vereador Ciro Baixa, bairro Comerciário. Indicação 657/2015, autoria, vereador Moacir da Jore. Assunto: limpeza da praça Aloysio Becker, bairro Brasília. Requerimento 195/2015, autoria, vereador Moacir da Jore. Assunto: pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca da existência de projeto para a construção de nova passarela de concreto na rua Imbituba, esquina com a Avenida Porto Alegre, bairro Brasília. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Moacir da Jore, autor do requerimento. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos.
Senhor presidente, esse requerimento eu fiz ali no bairro Brasília, na Avenida Porto Alegre, esquina Carru, em Bituba. Ali tem não se diz ponte de madeira, né? Passarela. É uma passarela de madeira. E essa passarela, vereador Toninho, ela está totalmente podre. Tá? Os moradores ali, os vizinhos, eles tentaram arrumar, botaram uma madeirinha, mas está lamentável. Inclusive eu fiz um vídeo, está na internet, né? Já está aí quase 2.000 visualizações, e realmente é uma vergonha. Uma vergonha, e ali é um movimento intenso, porque as crianças vão para o Jorge da Cunha Carneiro, vão ali para o colégio da Brasília, vão para a creche, e todo o pessoal passa por ali, porque ali é uma passagem que dá do bairro Secris para o bairro Brasília. Então é uma estrada de bastante movimento, então tem que fazer essa passarela, já que vão gastar para fazer, que se faça de concreto, que pelo menos não adianta, madeira acaba apodrecendo, então que faça de concreto. Então eu peço o apoio dos senhores vereadores para que seja aprovado esse projeto. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 658/2015, autoria, vereador Paulo Ferrarese. Assunto, recuperação do asfalto e limpeza das duas bocas de lobo na Avenida Universitária, nas proximidades da rotatória do bairro Santa Luzia. Terminado o grande expediente, ordem do dia da próxima sessão, PL 043/15. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 8, corrente, terça-feira, no horário regimental. Boa noite a todos. Não. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Boa noite, estamos ao vivo aqui na Câmara de Vereadores de Criciúma. Agora há pouco encerrou mais uma sessão onde foram aprovados um requerimento e lidas 5 indicações. O autor do requerimento está aqui ao meu lado, vereador Moacir Dajori. Vereador, eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse requerimento. Boa noite. Boa noite. Então, esse requerimento é aqui no bairro Brasília, é uma rua na Avenida Porto Alegre, esquina com a rua em Bituba. Tem uma passarela de madeira, onde atravessa o rio da linha Anta, e está totalmente podre. Até os moradores ali já tentaram arrumar, mas de madeira não tem jeito. E realmente passa um fluxo muito grande de pessoas, e entre essas pessoas, idosos e muitas crianças, que vão para a creche e para os colégios, para o colégio da Brasília, para o colégio do bairro Argentina, passam por ali e tem a dificuldade, porque se cair uma criança ali, a profundidade dessa passarela é alta. Ela tem aí uns 3, 4, 5 metros de altura, e realmente é perigoso porque tem muita água embaixo do rio, tem muita água no rio, e também é um rio cheio de pedra. Então é perigoso, e já que é para fazer, vão fazer essa passarela de concreto, porque madeira é complicado, né? Aqui passa 2, 3 anos, acaba estragando. Então a gente espera que o Poder Executivo, né, cumpra e faça essa passarela realmente de concreto, que realmente vai deixar a população ali da rua Imbituba e os moradores do bairro Brasília bem contentes. Esse é um pedido da comunidade? Há quanto tempo essa ponte está nessa situação? Essa ponte está nessa situação aí já há alguns meses. Já fiz indicação, eu já fiz ofício, eu já fui na prefeitura, eu já falei com o secretário André De Luca, mas infelizmente, já falei com o prefeito municipal, mas infelizmente eles não me ouvem. Não sei porque fazer uma oposição para eles na prefeitura de Criciúma, eles são em alvoroço, aí pede para não fazer nada para a gente. Então, eles não estão fazendo para o vereador do PSDB, eles têm que fazer para a comunidade, é a comunidade. Eu sou apenas um agente da população, não estou pedindo para mim, estou pedindo para a população, e eu quero que eles façam, e eles vão ter que fazer, porque eu vou ficar em cima até que eles façam. Eu estou com um vídeo na internet também, já está com quase 2.000 visualizações, e se precisar eu volto toda semana e faço um vídeo novo. Obrigada pela sua participação, vereador. Eu que agradeço. Vou conversar também com o vereador José Carlos Melo, ele que cedeu a tribuna livre de hoje para representantes do Conselho Municipal de Saúde que trouxeram aí situações de denúncia envolvendo o Hospital Santa Catarina. Vereador, boa noite. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessas situações que eles colocaram aqui na noite de hoje. Então, boa noite. Exatamente. Fiquei
preocupado com mais uma denúncia que se somam às 17 anteriores. Né? Ontem foi encaminhada, então, ao Conselho uma denúncia de que uma criança faleceu no Hospital Materno-Infantil Santa Catarina e não teve um atendimento, foi negado um atendimento a essa criança. Então, nós estaremos acompanhando também mais esta denúncia. E outras que foram feitas e confirmadas de que médicos faziam plantão de 120 horas sem interrupção e que agora está em 72 ou mais horas que tem ainda médico que continua fazendo. E aí, então, eu solicitei ao que o Dr. Alaor Shine nos explicasse quais os riscos que essas crianças correriam, uma vez que o médico, depois de 24 horas, ele não consegue uma atuação adequada para atender uma criança. É uma situação bem complicada, né? O que os vereadores podem fazer a partir de agora, tendo essas informações que foram colocadas aqui hoje? Então, nós, vereadores, estaremos aguardando o posicionamento final do Conselho Municipal de Saúde, que provavelmente irá se reunir dia 21 agora de setembro, para tomar as decisões que vão ser tomadas após, então, análise de toda a documentação encaminhada pela Prefeitura, que é em torno de 700 páginas, e de mais um outro tanto que foi encaminhado pelo ISEV. Após, então, a análise desses documentos e a posição do Conselho Municipal de Saúde, nós, vereadores, também faremos os nossos pronunciamentos. Obrigada pela sua participação, vereador. Ok, boa noite a todos. Lembrando, então, que as inscrições para o Prêmio Fotográfico Minha Foto Animal estão abertas até o dia 25 de setembro no site da Câmara, www.câmaracriciúma.sc.gov.br. E lá você também acessa outras informações do Legislativo. Semana que vem tem nova sessão aqui na Câmara de Vereadores de Criciúma. Boa noite. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você.